Então, essa é a última aula desse tópico todo de sistemas dinâmicos não integráveis, né, que exibem esse comportamento mais complexo. E eu queria, então, finalmente falar um pouco sobre caos para vocês. Eu não... vai ser uma aula bem qualitativa. Deixa eu só... Aqui, acho que fica melhor. Vai ser uma aula bem qualitativa, mas o comecinho eu vou recordar um pouco toda aquela teoria de perturbação complicada que nós fizemos, série de Fourier, toros ressonantes, etc. Eu vou refazer essa teoria de uma forma bem qualitativa, usando basicamente umas poucas equações aqui no começo e figuras. Então, nós vamos mostrar que dá para, de um ponto de vista bem geométrico, que é esse teorema de Poincaré-Birkhoff, recuperar toda aquela informação que a gente viu sobre toros ressonantes, ilhas e o que acontece entre as ilhas. Tá? Então, eu acho que é um jeito de fazer toda aquela teoria sem ponta, basicamente. Tá? E feito isso, então, eu vou falar sobre esse emaranhado homoclínico, que é a história do Poincaré, que ele é a figura que ele não ousou desenhar. Então, a gente vai ousar fazer esse desenho e, finalmente, falar um pouco de caos. Então, vamos começar com esse primeiro tópico, que é chamado de mapa de torção. Então, eu vou rever, então, todo aquele procedimento que a gente tinha. Né? Então, suponha um sistema integrável, né, de 2 graus de liberdade, onde existam 2 constantes de movimento independentes em involução, né, com cochetes de Poisson zero, de forma que eu possa definir essas variáveis de ângulo e ação, e a hamiltoniana possa ser expressa só em termos das variáveis de ação I1 e I2. Então, nesse caso, as equações de movimento são muito simples, né? Θ1 ponto é dH de I1, então vai ser uma função ω1 de I1 e I2. Θ2 ponto é a função ω2 de I1 e I2, e I1 e I2 são constantes. Então, as soluções dessas equações de movimento são triviais, os I são constantes, vou pegar um pointer aqui, os I são constantes, e os θs variam com o tempo de forma linear, com essas frequências ω1 e ω2. O importante é notar que as frequências dependem do toro, dependem da condição inicial que define o I10 e o I20, certo? Então, dada a condição inicial, esses caras estão definidos e as frequências estão definidas. Se a gente mudar o valor de 1 e 2, muda as frequências, é como tem um daqueles exercícios lá do livro ilustrando. Tá? Muito bem. Dado esse sistema, eu vou fazer uma coisa que é o seguinte, eu vou fazer uma transformação canônica dessas variáveis de ângulo e ação de volta para variáveis do tipo QP. Tá? Não são necessariamente posição e momento, mas elas vão ter uma cara de posição e momento. Então, eu vou supor, para poder fazer isso de forma simples, que o valor de I1 e I2 é sempre positivo, porque eu vou tomar uma raiz quadrada aqui, e eu vou definir, então, essas variáveis, ó, Q1P1 e Q2P2, como se fosse aquela transformação canônica que a gente fazia do oscilador harmônico para chegar na variável de ângulo e ação. Né? No oscilador harmônico, a gente tinha uma hamiltoniana dependente de Q1P1, a gente fazia essa transformação canônica e chegava na hamiltoniana que só dependia de 1. Aqui eu vou usar essa inspiração para definir, então, esse conjunto de coordenadas Q1P1, Q2P2. Isso é uma transformação canônica, tá? Então, eu posso fazer à vontade, para qualquer que seja a hamiltoniana, né? O fato da transformação ser canônica não depende da hamiltoniana. E eu vou tentar montar, então, um mapa de Poincaré, Q1P1, nesse sistema de coordenadas. Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Então, olha só. Q1 de T e P1 de T é muito simples, né? Porque o I1 é constante, então essa raiz é constante, e esse seno vai ser θ10 mais ω1t, θ20 mais ω2t. Então, a solução Q de T, P de T nesse sistema é muito simples, dado que a gente já resolveu no sistema Iθ.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um mapa de Poincaré no plano Q1, P1. Então, eu vou marcar, eu vou pegar uma condição inicial e vou marcar os valores de Q1, P1 toda vez que o Q2 for zero, um P2 positivo. Tá? Então, a gente deixa a trajetória propagar. Sempre que o Q2 passar por zero, com o P2 no sinal positivo, eu marco o valor de Q1, P1. Tá? Então, vamos ver como a gente pode fazer isso de uma maneira bem simples. Ó, primeiro, eu vou fixar esse θ2 zero da minha solução aqui igual a zero, certo? Então, primeira coisa, eu fixo esse cara aqui no zero. Se eu fizer isso, então, quando t for zero, em t igual a zero, θ2 é zero, certo? Se θ2 é zero, Q2, seno de zero é zero, Q2 é zero. Tá? Então, eu vou começar em t igual a zero com um ponto já na seção de Poincaré. Tá? E eu vou assumir que, então, você vê, quando θ for zero, o cosseno é 1, o P2 é raiz de 2 e 2, positivo, então eu estou começando num ponto na seção de Poincaré. Certo? Então, deixa eu ver como é que eu faço aqui. Eu queria só ilustrar isso aqui com uma página em branco aqui. Tá? Então, só para lembrar. Então, o meu θ2 de t vai ser simplesmente ω2t. Q2, deixa eu fazer melhor esse Q aqui. Q2 de t, então, é raiz de 2 e 2, 0, que é fixo. Seno de ω2t. Q2 é a raiz, cosseno de ω2t. Então, em t igual a zero, eu tenho as equações semelhantes para Q1 e P1. Vamos escrever para a gente poder acompanhar direitinho. Então, o Q1 de t, por sua vez, é isso aqui. É um certo θ1 zero, mais ω1t, P1 de t, raiz, cosseno, mais ω1t. Então, muito bem. Então, em t igual a zero, eu começo minha dinâmica, certo? O θ2 é zero, eu tenho Q2 igual a zero, P2 positivo, certo? E eu vou anotar o valor de Q1, P1, que é a minha condição inicial na minha seção de Poincaré. Então, ele vai ser raiz de 2 e 1, 0, seno θ1, 0, e aqui, e 1, 0, cosseno θ1, 0. Muito bem, eu começo nesse ponto, isso é uma condição inicial, a trajetória sai andando. Qual que é o próximo ponto na seção de Poincaré? Então, ele vai acontecer quando t for igual a 2π sobre ω2. Quando t for 2π sobre ω2, seno de ωt é 2π, que é zero de novo. O cosseno dá cosseno de 2π, que é 1 de novo, e eu estou de novo em Q2 igual a zero, P2 positivo, eu estou de volta para a seção de Poincaré. Então, nesse instante, eu volto a ter Q2 igual a zero, P2 positivo, que é o mesmo valor que ele tinha antes, raiz de 2 e 0, 2, só que agora o Q1, eu vou chamar então esse cara aqui ó, de Q1, 0 e P1, 0, é o meu primeiro ponto na seção de Poincaré. O próximo ponto, então, é Q1, 1, ele vai ser raiz de 2 e 1, 0, seno de θ1, 0, mais ω1t, t calculado em 2π sobre ω2. Certo? E mesma coisa o P1. Então, a seção de Poincaré, né, aqui é θ, né, θ1, 0, ela me leva o ponto Q1, 0, P1, 0, que são esses caras aqui, ao ponto Q1, 1, P1, 1, que é esse ponto aqui. Então, esse é o mapa de Poincaré, é o mapa do primeiro retorno de Poincaré, certo? Então, isso está escrito aqui embaixo. Então, sempre que o θ2 então, for 0, a gente começa na seção 2π sobre ω2, eu tenho o primeiro ponto. 4π sobre ω2, dei mais uma volta.
e assim por diante. Eu vou marcando, então, nesses tempos, o valor de Q1, P1, esse é o meu mapa de Poincaré. No toro, né, se a gente pensar no plano θ1, θ2, que é o toro, né, isso aqui, como esse θ é periódico, né, você fecha de um lado, fecha do outro, isso aqui vira um pneu. Então, o que a gente está fazendo? A gente começa aqui, ó, em θ2 igual a zero, num certo ponto θ1 zero. O θ2 e o θ1 andam linear no tempo, tá? Mas eles formam um ângulo, certo? Então, quando o θ2 andar até 2π, eu rebato ele aqui para baixo e vejo qual que é o θ1. Então, aqui é o valor do θ1 depois de uma volta. Aí ele continua rodando, bate aqui, eu reflito ele, continua aqui. Esse aqui vai ser o θ2 na segunda volta e assim por diante. Tá? Então, eu fico enrolando a trajetória aqui no toro. A cada vez que o θ2 é uma volta, eu vejo quem que é o θ1 e jogo lá no Q1 e no P1. Né? Ou se a gente quiser ver isso aqui no toro, realmente é isso. Né? Tem uma direção aqui, θ1, a outra direção é θ2. Então, eu começo aqui, dou uma volta na direção 2, eu saio desse θ1, ando até esse θ1, é a mesmo tipo de coisa. Então, muito bem, então vamos lá. Então, depois de um passo desse mapa, eu estou nesse ponto aqui, Q11 e P11. E se eu abrir esse seno de A mais B, né, seno A ou seno B, isso aqui é o Q10, então fica raiz de 2 de 1, seno θ10 é o Q1 vezes o cosseno desse cara, mais seno B cosseno A. Seno disso, cosseno disso é o P1, sobra o seno do outro e assim por diante. Então, abro o seno de A mais B, os dois caras, uso, então, quem é o Q10, Q20, que é raiz de 2 de 1, seno de θ10, ou cosseno de θ10, e isso aqui se transforma, então, nesse mapa de rotação. Certo? Isso aqui é uma rotação. Eu saio do ponto Q10, Q10, vou para o ponto Q1, P1, que é simplesmente uma rotação do ângulo 2π alfa, onde alfa é a razão das frequências aqui, ω1 sobre ω2. Então, um mapa de Poincaré de um sistema newtoniano integrável qualquer, nessas variáveis, é uma rotação. E a rotação é de qual ângulo? Do ângulo 2π ω1 sobre ω2. Então, se a gente fixar uma energia, né, como a gente faz, fixa uma energia, vamos trabalhar sempre numa energia fixa. Então, eu posso inverter essa relação e tirar o I2 em função de E e de 1. Então, o alfa, né, esse alfa, que é ω1 sobre ω2, ω1 e ω2 dependem de I1 e de I2. Mas se o I2 eu escrevo em termos da energia, isso fica uma função só de I1. Certo? Eu dou o E, dou o I1, eu já sei qual que é o ângulo de rotação. Tá? Então, vamos fixar uma energia e variar só o I1 para a gente andar sobre os toros daquela superfície de energia. Então, está aqui, ó, tá aqui o mapa escrito em forma vetorial. Então, tem um ponto aqui no espaço, no plano de fase da minha seção de Poincaré, Q1, P1. A matriz de rotação, eu vou chamar de P0 de alfa. E aqui o ponto inicial é eta0. Então, esse zero aqui está representando o que é o mapa de Poincaré de H0, do sistema não perturbado. O alfa é a razão das frequências ω1 sobre ω2. Então, muito bem. Eu vou perturbar esse mapa daqui a pouco. Mas, antes disso, vamos notar o seguinte. Imagina que eu faço não um passo só do mapa, mas eu faço K passos do mapa. Então, eu pego, por exemplo, eta2 e escrevo como P0 de alfa vezes eta1. Então, o 0 vai no 1, o 1 vai no 2. Usando a equação de cima, como eta1 é P0 vezes eta0, a gente vê que o eta2 é P0 ao quadrado vezes eta0. Né? Ou seja, eu rodo de alfa, depois rodo de alfa de novo. Então, se eu fizer K passos, eu vou ter o produto de K dessas matrizinhas de rotação. E é muito fácil mostrar que P0 de alfa elevado a K é P0 de K vezes alfa.
Porque cada vez você roda de alfa. Então, se você aplicou K vezes, você rodou de K vezes alfa. Tá? Então, é só fazer o produto, né, daquelas matrizes, dá para mostrar por indução. Então, mas acho que é bem natural, né, de ver que você rodar K vezes de alfa é a mesma coisa que rodar uma vez só de alfa vezes K. Tá? Então, ele tem essa propriedade do mapa, né, a posição da késima iteração do mapa em função da posição inicial. Muito bem. Então, agora vem um passo importante. Então, novamente, E fixo, eu escolho agora um toro I barra, I1 barra, de tal forma que aquele alfa, o ângulo de rotação, seja um número racional. Então, ômega 1 sobre ômega 2, né, esse alfa, que é ômega 1 sobre ômega 2, seja um número racional. Tá? Então, vamos fixar num valor desse toro. Você vê o que é escolher um I? Como esse mapa é um mapa de rotação, você vê que o valor do I, na verdade, dá o raio do círculo em torno do qual a gente está rodando. Né? Então, você vê que o Q1 e o P1, vamos voltar aqui para cima, aqui, né? A intensidade, né, a norma desses caras é raiz de 1. Então, quanto maior o I1, maior o raio do círculo em torno do qual eu estou rodando. Certo? Então, e para cá, diga. Então, seria o raio do toro. Isso, exatamente. Isso, é mais ou menos assim, é como se fossem esses raios aqui, né? Um é esse raio interno e o outro é esse raio externo, que é algo desse tipo, assim, né? Beleza. Isso aqui a gente só tem que tomar cuidado que a gente está em 4 dimensões, eu estou projetando aqui em 3, então, às vezes pode ficar meio esquisito, mas é isso, é basicamente isso. Então, são o raio desses pneus, e quando eu estou fazendo o mapa de Poincaré, então, esse mapa que a gente está vendo aqui, deixa eu fazer uma figurinha no cantinho, aqui, né? Então, eu estou aqui no meu plano, vou mostrar uma depois, Q1, P1. Então, quando eu fixo um I, eu estou fixando Isso, eu estou fixando um raio, então eu começo aqui e eu rodo, então esse é o ponto inicial, esse é o ponto depois de uma iteração, esse ângulo aqui é 2π. Certo? Eu vou rodando aí. Se o I for diferente, eu estou num círculo mais interno, se o I for menor, se o I for maior, eu estou num círculo mais externo. Certo? Então, tá. Então, vamos escolher um raio desse círculo, né, um I barra, de tal forma que a razão de rotação seja um racional. Então, o que acontece nesse toro? Quando eu calcular P0 na késima iteração, eu vou ter rodado de alfa vezes K. Como alfa é R sobre S, isso dá R vezes S, R sobre S vezes K. E então, se K for igual a S, se eu considerar a S-ésima iteração do mapa, né, esse cara vai cortar com esse, vai dar P0 de R. E P0 de R é a identidade. Né? Por quê? Olha só. Olha o mapa aqui de novo. Coloca alfa igual a R aqui. Isso aqui dá 2πr para todo mundo. Faltou um alfa aqui, né? Vai ficar cosseno de 2πr, R inteiro, isso é 1. Seno de 2πr é 0. Isso dá identidade. Né? Isso é meio óbvio, né? Quer dizer, eu estou dizendo o seguinte, se eu rodar, por exemplo, né, vamos fazer aqui uma... Deixa eu abrir aqui uma página só para deixar isso bem claro. Deixa eu tirar esse cara daqui. Ups. Passar aqui para baixo para eu poder fazer uma figurinha antes aqui. Então, aqui... Então, novamente, né, eu tenho aqui o meu plano Q1, P1. Eu estou escolhendo um certo toro. E vamos supor que eu escolhi alfa igual a 1/5. Então, R é 1, S é 5. Então, o que isso quer dizer? Que eu vou pegar uma condição inicial aqui, ela roda de 2π sobre 5. Então, depois de 1, 2,
3, 4, 5, eu volto para o mesmo lugar. Começo aqui em 0, 1, 2, 3, 4, o ponto 5 e já volta para o mesmo lugar. Certo? Ou seja, depois de andar S vezes, eu estou no mesmo ponto que eu comecei o P. Então, o P0 de 5 é a identidade se ω1 sobre ω2 for 1/5. Tá? Isso vale para todo ponto. Se eu começar aqui, eu venho para cá, venho para cá, venho para cá, venho para cá e volto para cá. Tá? Então, todos os pontos desse círculo vão voltar sobre ele mesmo depois de S passos no mapa. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor primeiro que... Agora, notem, né? Isso vale para esse tório que eu escolhi. Eu vou ter outros tórios aqui dentro, né, com I menor, vou ter outros tórios aqui fora, com I maior. Para esses caras, o alfa é diferente, certo? O ω1 sobre ω2, que é o alfa, depende do tório. Então, é só nesse tório que eu fixei que vale essa propriedade. Só no verdinho que está acontecendo isso. Então, ó, se a gente supor que a variação de alfa com o raio é positiva, então isso quer dizer que nesses caras aqui de fora, então vamos supor então que dα dI seja positivo. Então, eu aumento o raio, eu aumento um pouquinho o ângulo que eu rodo. Então, nesse cara aqui, ó, se eu começar aqui no mesmo lugar, em vez de eu vir parar aqui, que seria 2π sobre 5, eu vou parar um pouquinho para frente, certo? Eu ando um pouquinho mais. Mesma coisa aqui, ando um pouquinho mais, e depois eu acabo parando aqui. Tá? Então, em vez de eu voltar exatamente no mesmo lugar, eu acabo me adiantando um pouquinho a cada 5 passos. E aqui para dentro, eu ando um pouquinho menos. Né? Então, se eu pegar um ponto aqui dentro, eu venho um pouquinho menos, e quando eu chegar aqui, então esse cara, depois de 5 passos, ele passou um pouco, e esse aqui, depois de 5 passos, ele ficou um pouco para trás. Enquanto que na curva verde, ele volta exatamente para o mesmo lugar. Tá? Se o dα dI fosse negativo, eu só invertia essas flechas de direção. Tá? Então, eu vou supor que alfa depende de I e que dα dI não é 0. Tá? Ele tem um valor. Então, esse cara que a gente fez aqui é um mapa de torção. Então, nós vamos fazer o seguinte. Para deixar isso mais claro, eu vou definir um novo mapa de Poincaré, que é o mapa original aplicado S vezes. Tá? Então, já é direto o P0 de αS. Então, no caso de eu estar com S igual a 5, seria P0 de 5 vezes o 2πr sobre S, ou seja, 2πr. Então, o que acontece? Nesses pontos aqui, deixa eu pegar em vermelho. Quando eu aplico o mapa 5 vezes, ele volta para o mesmo lugar, certo? Ele é a identidade. Todos os pontos aqui dessa linha azul, que é o I barra, eu aplico 5 vezes, cai no mesmo lugar. 5 vezes, cai no mesmo lugar. O que acontece com esse ponto aqui? Se eu aplicar 5 vezes, ele passa um pouco. Então, ele é levado no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, isso. Pontos aqui no tório de dentro, ao aplicar S vezes, eles ficam um pouco para trás e eles rodam, então, no sentido horário. Tá? Então, esse aqui é o chamado mapa de torção, porque a dinâmica torce. Né? A região I barra é toda uma região de pontos fixos, porque eu já estou aplicando o número de vezes S, então já deu para voltar para o mesmo lugar. Um pouco para cima eu rodo para um lado, um pouco para baixo eu rodo para o outro, e eu crio essa torção, né? Como se fosse um twist aqui no espaço de fases, aplicando, então, S vezes o mapa de Poincaré. Então, você vê que tudo isso é baseado numa escolha do I barra. Então, escolhido I barra, onde essa razão é R sobre S, eu construo o mapa aplicado
S vezes, certo? Então, quando eu usar esse mapa exatamente no toro e barra, eu estou na identidade. Um pouco para cima vai para um lado, um pouco para baixo vai para o outro. Está clara essa construção? Professor, Diga. eu acho que não ficou muito claro para mim é por que eu escolheria outro I, né? Qual é a situação? A comparação é entre quê? Então, Né? isso, tá bom. O que eu quero comparar é o seguinte, nós vamos perturbar esse mapa agora. Então, você vê, o que eu estou fazendo aqui, eu estou olhando para a dinâmica, então, então, esse cara aqui é um toro racional, certo? É um toro ressonante. Ele tem razão de frequências comensuráveis. Eu vou examinar o que acontece na vizinhança dele. Então, um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo. Então, essa análise que eu estou fazendo para esse barra, por exemplo, se eu escolher o toro com razão 1/5, então, na vizinhança do 1/5, eu faço o mapa 5 vezes para eu observar essa torção. Se eu quiser observar o que acontece na vizinhança do toro 1/7, então ele vai ser uma outra curva. Então, 1/7 está num outro lugar. Eu faço o mapa 7 vezes e olho a vizinhança desse toro. Então, eu sei que um pouco para cima roda para um lado, um pouco para baixo roda para o outro. Então, a ideia de montar esse mapa de torção é analisar a vizinhança de um toro racional. E para cada toro, eu tenho que fazer essa construção. Para cada racional. Tá certo, professor. Obrigado. Então, ok. Então, qual que é a ideia agora? Então, construído essa coisa toda, então, lembrem só que então, esse mapa de torção, ele é um mapa de Poincaré, mas aplicado várias vezes. Tá? E ele é útil para analisar, então, a vizinhança do toro que tem aquele denominador S que eu estou aplicando no mapa de Poincaré. Muito bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou perturbar esse cara. Mas a gente não vai fazer conta nenhuma para perturbar, a gente vai só usar informações geométricas aqui para ver o que acontece. Então, imagina que eu vou lá na minha Hamiltoniana, perturbo o H0, então ele vai deixar de ser integrável. O meu mapa de Poincaré, eu continuo podendo fazer o mapa de Poincaré no plano Q1, P1, só que em vez de chamar esse mapa de P0, agora ele vai ser o mapa Pε, tá? Devido à perturbação. Quando o epsilon vai a zero, Pε tende a P0. O mapa de torção, que eu montei antes, quem que ele era? Ele era a potência S do mapa P0. Então, eu olhava o toro R sobre S, a vizinhança dele, e considerava não só uma volta do mapa, mas S voltas, né? De forma que o toro ressonante vira ponto fixo. Eu saio de um ponto, volto para ele mesmo, porque eu já dei as S voltas que eu faria. O mapa de torção perturbado, T epsilon, vai ser a potência S do mapa de Poincaré perturbado. É tudo igual, só que agora está tudo perturbado. Tá? Então, vamos ver o que acontece com esse mapa. Vamos ver a... Deixa eu fechar aqui para ficar melhor. Então, esse mapa, então, aqui está nós vamos tentar entender o que está acontecendo. Então, em pontilhado aí por baixo, estavam aqueles toros do H0. Né? Em azul é o I barra, o pontilhado para cima, aqui é um I maior que I barra, e aqui é um I menor que I barra. Muito bem, a gente perturbou o mapa. Então, agora mudou tudo. Então, vamos olhar, vamos fixar uma direção aqui, ó, θ1, vamos fixar uma direção e ver o que acontece com os pontos que estão sobre essa linha conforme eu aplico o mapa de torção. Então, olha só. Se eu pegar um ponto bem aqui em cima, eu sei que esses pontos, sob a ação de P0, eles andavam para a esquerda, certo? No sentido anti-horário. Se o epsilon é bem pequenininho, então o quanto que ele vai andar no sentido anti-horário depende do valor de d-alfa di1. Então, isso aqui é positivo e pode ser grande até, certo? Se isso aqui for grande,
eu vou rodar bastante para um lado e bastante para o outro. O epsilon é bem pequenininho. Então, se eu olhar para um ponto aqui em cima, eu devo esperar que ele continue se movendo no sentido anti-horário, tá? Porque isso vem do d-alfa di e o epsilon é pequeno. Aqui para baixo, eu também espero que esses pontos mantenham uma tendência de rodar, né, de se mover no sentido horário. Só que eles não vão se mover sobre círculos, né, porque o mapa foi perturbado, mas só tem a tendência de o ponto aqui de cima vir para cá, o ponto aqui de baixo vir para cá. Então, olha só, conforme eu vou me movendo sobre os pontos dessa reta, como tudo é contínuo, as funções são contínuas, o mapa é contínuo, esses pontos vêm para cá, esses vêm para cá, por continuidade, deve existir algum ponto ao longo dessa linha, que é esse cara aqui, que não roda. Um roda para um lado, o outro roda para o outro, então, por continuidade, deve ter um ponto que não sofre rotação pela ação do mapa. O ponto é levado num outro ponto que não roda. Tudo bem, ele não roda, mas ele pode se movimentar ainda na direção radial. Tá? Então, para baixo roda para um lado, para cima roda para o outro. Por continuidade, tem um ponto aqui no meio que não roda. Tá? Então, isso aqui eu vou fazer isso que eu fiz para o θ1 para todos os tetas. Então, para todos os tetas, eu vou marcar o conjunto dos pontos, que é essa linha vermelha, que não rodam sob a ação do mapa perturbado. Eles têm que existir por continuidade. Tá? Porque para baixo roda para um lado, para cima roda para o outro. Então, existe um conjunto dos pontos que, sob a ação do mapa, não roda. Então, essa curva eu vou marcar em vermelho. Para todo o θ eu marco esse ponto, eu gero uma curva. Você vê que quando o epsilon vai a zero, essa curva vermelha tende à curva pontilhada azul, certo? Que são os pontos fixos do mapa não perturbado. E eu vou chamar essa curva de R epsilon. Então, R epsilon é o conjunto dos pontos que não rodam sobre a ação do mapa. Tudo bem? Está claro o que eu estou marcando aqui em vermelho? Acho que ficou claro sim, professor. Ela não é, né, obviamente, um círculo que nem antes. Né? Exatamente. E esses pontos, eles simplesmente têm a propriedade de não rodar. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada um desses pontos da curva vermelha, que forma essa curva R epsilon, e eu vou, de fato, então, aplicar o mapa em cada um desses pontos. Então, o que vai acontecer com esses pontos? Então, antes de eu mostrar a próxima figura, vamos tentar entender. Então, primeiro, esses pontos eles podem se mover radialmente, certo? Porque eles não vão rodar. Por definição, eles não rodam. Então, esse ponto pode vir para cima, esse ponto pode vir para baixo. Cada ponto da curva vermelha pode ter um movimento radial. Além disso, eu tenho uma propriedade importante que é a preservação de áreas. Então, quando eu fizer um mapa de cada ponto da curva vermelha, eu vou gerar uma outra curva, que é a curva T epsilon de R de epsilon, que deve englobar a mesma área da curva vermelha. Certo? Isso quer dizer o seguinte, se alguns pontos começarem a sair para fora, outros devem entrar para dentro para preservar a área. Ela não pode expandir de uma vez só ou contrair de uma vez só. Então, aplicando o mapa, a gente gera o seguinte. Então, está aqui esses desenhos bem qualitativos. Né? Então, está aqui a curva R de epsilon. Eu deixei ela um pouco mais torta aqui para exagerar que ela não é um círculo. Quando eu aplico essa curva, alguns pontos se contraem. Então, esse ponto aqui tem um movimento radial para cá, esse tem um movimento radial para cá, assim por diante. Alguns devem se expandir, de tal forma que a curva, né, eu gero essa nova curva verde, T epsilon de R de epsilon, que tem que ter a mesma área da curva vermelha. Esses pontos de intersecção que aparecem aqui, eles são pontos que nem tiveram movimento de rotação
e nem tiveram movimento radial, eles ficaram no mesmo lugar. Então, esses pontos de intersecção são os pontos fixos do mapa de Poincaré T epsilon. E, pelo fato de eu preservar áreas, o número de intersecções entre a curva vermelha e a curva verde tem que ser par. Porque eu comprimo do lado, eu tenho que esticar do outro. Então, está aqui desenhado de um jeito simples, eu só coloquei 4 intersecções, mas pode ter mais. Eu posso tentar ilustrar isso numa outra figura. E, então, a gente tem essa propriedade, que daquele conjunto de pontos fixos que eu tinha antes, que era toda a curva pontilhada azul, cada ponto da curva pontilhada azul era ponto fixo do mapa T0, certo? Que eu andava S vezes, voltava para o mesmo lugar. Todo ponto eu voltava para o mesmo lugar. Quando eu perturbo, sobra apenas um número par de pontos fixos, que é dado pela intersecção da curva vermelha com a curva verde. As setas que eu estou colocando aqui mostram o sentido do movimento dos pontos. Então, esses pontos aqui, eles entram, então eles têm um movimento radial para dentro, esses têm um movimento radial para fora, dentro eu rodo para um lado, certo? Que é o que eu rodava antes, certo? Por causa do mapa de torção, e fora eu tenho essa tendência de rodar para o outro lado. Tá? Então, eu tenho uma visão de como se movimentam os pontos na seção de Poincaré pela aplicação de S vezes o mapa, tá? Que é o T epsilon. Tá? Então, olha só, se eu abstrair essas curvas vermelhas e verdes e focar só nos pontos fixos, que é o A1, A2, B1, B2, e olhar o sentido do fluxo na vizinhança deles, eu descubro o seguinte, ó, olha a vizinhança do ponto B2. Aqui eu venho para esse lado, aqui eu subo, aqui eu venho para cá e aqui eu desço. Então, o fluxo aqui em volta, ele tem uma tendência de ficar circulando em volta do ponto B2, como está desenhado aqui na figura da direita. No ponto B1 é a mesma coisa, ó, vem para o lado, sobe, vem e desce. Eu também tenho essa tendência de ficar circulando. Os pontos alternados, que é o A1 e o A2, é uma tendência oposta. Ó. Aqui eu subo, mas depois que eu subo, eu tendo a rodar para cá, eu tendo a fugir. Aqui também eu venho para cá, mas em vez de subir, eu me afasto. Aqui, mesma coisa, eu venho para cá, subo, venho para cá, venho para cá. Então, os pontos A1 e A2 são pontos onde a dinâmica vizinha é instável. Pontos vizinhos têm uma tendência a se afastar. B1 e B2 são pontos de natureza estável, onde pontos vizinhos têm a tendência de ficar rodando aqui em volta. Tá? Então, se eu abstrair, né, essas linhas azuis e vermelhas, eu vou ver esses pontos B1 e B2 estáveis, os pontos A1 e A2 instáveis, certo? E aqui, ó, você vê que eu posso também abstrair aqui uma direção entre essas duas flechas, onde eu nem vou para esse lado, nem vou para esse lado, eu vou exatamente em direção ao ponto A1. Então, essa é aquela variedade estável do ponto de equilíbrio, né? Eu tenho uma direção que aproxima e uma direção que afasta, que é essa daqui, né? Que eu tenho uma direção que afasta para cá. Então, o que a gente tira dessa análise geométrica? É que quando você perturba um sistema integrável, a vizinhança dos toros racionais quebra num conjunto par de pontos fixos, metade estável, metade instável, que se alternam, estável, 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 estável. Né? E um exemplo assim mais realista, assim, por exemplo, para um R sobre S igual a 2/5. Né? Então, aqui eu costumava ter aquele tório e barra, onde todo mundo era ponto fixo. Agora sobra um conjunto de 5 pontos estáveis, e esse ponto, quem que é? É uma trajetória só. Esse ponto roda, desculpa, deixa eu parar, ele roda para cá e roda de 2 vezes 2π sobre 5, então daqui ele vem para cá, daqui ele vem para cá, daqui vem para cá, daqui vem para cá e volta para o mesmo lugar. Tá? É o 2/5.
Se fosse um quinto, ele ia direto de um para o outro até chegar aqui. Então, eu tenho uma órbita periódica estável, de período 5, onde antes eu tinha infinitas, e uma órbita periódica instável, também de período 5, que são esses pontos que estão aqui. Dentro desse conjunto, eu ainda tenho essa tendência de rodar para um lado e por fora de rodar para o outro. Mas o toro racional quebra numa cadeia de ilhas rodeadas por esses pontos de equilíbrio instáveis, que é muito parecido. Então, esses caras aqui, né, são aqueles pêndulos, né, que a gente desenhava antes. Né? Lembra que o pêndulo, a gente fazia uma mudança de variáveis, onde a gente só via um pêndulo, depois a gente voltava para o plano original e via todos eles simultaneamente. Tá? Então, usando só preservação de áreas e alguns truques aqui na construção, a gente já vê que isso tem que acontecer. E esse é o resultado do chamado teorema de Poincaré-Birkhoff, que quando você perturba um mapa integrável, você gera na vizinhança de todo o toro racional essa estrutura de ilhas estáveis e pontos instáveis em número igual ao denominador da sua ressonância. Aqui é basicamente o que a gente viu na teoria de perturbação que a gente fez com aquela conta toda. Dá para enxergar? Dá para ver que isso está de fato acontecendo? Eu sei que é bastante informação de uma vez só. Sim, professor. Parece que, bom, pelo menos para mim, as coisas ficaram mais intuitivas agora. Legal. Veja que aqui, né, se eu aplicar o mapa de fato T epsilon, então, que é 5 vezes a iteração do mapa de Poincaré, esse ponto aqui volta direto para ele. Se eu aplicar o mapa de Poincaré de fato, aí eu tenho que dar 5 voltas para ele voltar. Né? Então, o truque do T epsilon é que cada um dessas bolinhas pretas já é um ponto fixo. Eu saio daqui, aplico 5 vezes, eu volto para cá. Esse aqui eu aplico 5 vezes, já volto para cá. Mesma coisa com os pontos instáveis. Se eu pegar, por exemplo, deixa eu anotar aqui, esse ponto aqui, ó, e aplicar o mapa de Poincaré nele, o que ele vai fazer? Daqui ele pula para cá, daqui ele pula para cá, daqui ele vem para cá, depois vem para cá e depois vem para cá. Então, no mapa T epsilon, ele já anda direto daqui um pouquinho só. No mapa de Poincaré normal, eu tenho que passear por tudo, então já estou fazendo esse passeio automático para eu olhar o que acontece a cada 5 voltas aqui no caso. Certo? Muito bem. Então, vamos lá. Então, quem são... Então, o foco agora é aqui, ó, no que está acontecendo com os pontos instáveis. Então, a gente tem essa... Diga lá. Então, peraí. Já que vai mudar o foco, eu estou tentando absorver também. Você diz que o T-epsilon, né, foi usado para a gente ter essa visão de que esses pontos são fixos no mapa, né? Isso. Agora, aplicar o mapa de Poincaré de fato seria aplicar o T0, então. Aplicar o P epsilon. Não é T0. Então, aqui a gente tem um mapa de Poincaré perturbado, que é o P epsilon. Isso, aplicar o P epsilon. Isso, aplicar o P epsilon. Isso, exatamente. E eu tenho o T epsilon, então, nesse caso aqui do exemplo, né, é o P epsilon elevado à quinta. Aplico 5 vezes o P epsilon e esse é o T. Tá. E daí, esse P epsilon, né, ele tem a ver com a dinâmica mesmo da partícula. Logo de que ela não fica saltando assim, a gente está vendo só quando que ela corta esse plano Q1, P1, certo? Isso, então, mas P epsilon já é o mapa discreto. A trajetória toda a gente está abstraindo, né? Então, a trajetória toda, se você pega esse ponto, ele dá toda uma volta lá e fura aqui. Dá toda a volta lá e fura aqui. Então, essa volta no espaço de fase, eu não estou abstraindo, eu estou olhando direto o que acontece na seção de Poincaré. Então, P epsilon é um mapa discreto, é tipo aquele mapa de Enon, aquelas coisas que a gente fez. Né? Eu estou supondo que esse mapa existe. O mapa P0 a gente construiu explicitamente. O P epsilon eu não sei fazer.
Eu só estou falando, suponha que eu perturbei e o mapa perturbou, então o que acontece com ele? Então, eu não sei escrever explicitamente o mapa P-epsilon, eu só sei escrever o P0, mas o P-epsilon existe de alguma forma, né? A gente tem que, de fato, se a gente for fazer isso na prática, eu tenho que realmente integrar as equações de movimento e ficar acompanhando esses caras, né? Mas suponha que ele exista, eu estou analisando o que eu posso falar sobre ele. Tá certo, professor. Eu acho que eu estou adequando aqui a terminologia ainda, mas acho que foi por aí que eu quis dizer também. Entendi, não, é isso mesmo. É porque você vê que aqui, quando a gente faz o salto aqui, né? O H0, a gente construiu o P0 direitinho. É aquela rotação. Quando eu perturbo, o mapa vai ser perturbado também. Eu estou chamando o mapa perturbado de P-epsilon, seja ele o que for. E está vendo que quais características que ele, se existir, teria. Exatamente. Então, se ele existir, eu perco essa coisa de ficar nos círculos, mas ainda assim, por causa dessa torção, eu sei que existe por continuidade essa curva vermelha de pontos que não rodam, aplico o mapa em cima dela, eu só posso ter contração ou expansão, onde cruza os pontos fixos, e aí eu olho as flechas, aí eu sei a estabilidade desses pontos. Então, é tudo bem, só olhando essas, né, usando conservação de áreas, etc. Tá certo, muito legal. Esse é bem bacana. Esse paper do Birkhoff, acho que é um paper do começo do século passado, 1917, uma coisa assim. Eu tenho esse paper dele. É bem bacana, bem legalzinho. Então, vamos lá. Então, vamos olhar, então, agora a vizinhança desses pontos instáveis, tá? Onde a gente tem essas direções que se aproximam e se afastam dele. Eu tenho que ter uma direção que aproxime e uma que afasta, novamente, por conservação de área, né? Eu não posso contrair ou expandir áreas na seção de Poincaré. Então, olha só, eu vou definir a variedade estável de um ponto de equilíbrio instável como conjunto de pontos que se aproxima do ponto de equilíbrio assintoticamente. Então, apesar do ponto fixo ser instável, existem pontos que se aproximam assintoticamente do ponto de equilíbrio instável conforme o tempo... Espera aí, então. Conforme o ponto... Opa, espera um pouquinho que... Espera um pouquinho, só que alguém me telefonou, meu telefone ficou maluco aqui, deixa eu voltar. Tá aqui. Aqui. Então, existem pontos, né, que se aproximam, como o pêndulo, né? Existe uma condição inicial que se aproxima do ponto instável assintoticamente e existe uma direção que se afasta assintoticamente desse ponto. Então, essas curvas, então, eu vou chamar de variedade estável e variedade instável. Quem são esses pontos? Olha como que é a dinâmica sobre esses pontos, né? Então, se eu começar com um ponto aqui, o que acontece? Esse ponto, pelo mapa T-epsilon, ele vai dar, então, as 5 voltas lá no mapa de Poincaré e vai voltar daqui um pouquinho mais perto, depois um pouquinho mais perto, um pouquinho mais perto, e ele se aproxima assintoticamente do ponto de equilíbrio. Um ponto sobre WU tem o papel contrário, né? Ele veio do ponto de equilíbrio. Então, esse ponto aqui, no passado, na interação passada, ele estava aqui, estava aqui, estava aqui, e assim por diante. Tá? Então, são análogos àquela separatriz do pêndulo, né? Que separa os movimentos de rotação do movimento de oscilação do pêndulo. Tá? Essas curvas são curvas invariantes pela dinâmica. Se eu tiver um ponto aqui, quer dizer, se eu pegar... O que é uma curva invariante pela dinâmica? É uma curva que permanece sobre ela mesma com a dinâmica. Então, se eu pegar um trechinho dessa curva aqui, né? Se eu pegar, vamos pegar aqui, eu marco em vermelho, um conjunto de pontos sobre a variedade estável. E para cada um desses pontos, eu faço a dinâmica. O que acontece? Cada um desses pontos se aproxima do ponto de equilíbrio e, portanto, permanece sobre a curva azul, né? Um ponto que está na curva azul não pode sair da curva azul, porque se ele tende assintoticamente ao ponto de equilíbrio,
toda a órbita dele tem que ser uma órbita que tende ao ponto de equilíbrio. Eu não posso, de repente, cair fora, porque, por definição, ele não vai ser um ponto de WS, né? Ele tem que ir para o ponto de equilíbrio. A mesma coisa para o WU. Então, pontos sobre WS permanecem sobre WS, porque eles têm que chegar no equilíbrio. Pontos sobre WU permanecem sobre WU, porque eles têm que ter vindo do ponto de equilíbrio. E se você propagar isso no espaço de fase, né, então, cada ponto aqui tem uma órbita. Se você propagar... toda essa faixinha aqui, você pega essa faixinha azul toda aqui e propaga no espaço de fase, o que ela faz? Ela sai aqui forma uma tira, dá toda a volta e vem aqui de volta para o ponto, depois de dar 5 voltas, só que ela vem contraída, né? Você começa grande, todos os pontos se aproximam, então ela vai dando a volta e vai encolhendo a cada passagem. Muito bem, então são esses pontos. São pontos que você aplica a dinâmica, ele tende ao ponto de equilíbrio, e os instáveis, se você aplicar a dinâmica ao contrário, né, eles vieram do ponto de equilíbrio. Então, vamos lá. Então, aqui está o terceiro ponto, que é aquilo que o Poincaré não quis desenhar, que é o chamado emaranhado e homoclíneo. O emaranhado homoclíneo. Então, muito bem. Essas curvas, então, são invariantes para a dinâmica. Uma vez sobre ela, você permanece sobre ela. E tem duas propriedades importantes que eu vou tentar mostrar para vocês. Primeiro, WU não pode se auto-intersectar, e nem WS. A curva não pode ter um loop com ela mesma. Eu vou mostrar numa figura. Em segundo lugar, uma das variedades, a estável, pode intersectar WU. E, em seguida, eu vou mostrar o seguinte, que se ocorrer uma intersecção de WS com WU, vão ocorrer infinitas. E isso que vai gerar a figura complicada. Então, vamos olhar cada uma dessas propriedades passo a passo. Então, imagina que eu tenho aqui uma idealização, eu tenho meu ponto instável aqui, eu tenho a variedade instável saindo para cá e a variedade estável se aproximando. Então, essa variedade estável é o conjunto dos pontos que tende ao equilíbrio. Então, imagina que essa curva seja uma coisa que faça isso aqui, né? Que ela se auto-intersecte. Então, vamos mostrar que isso não pode acontecer. Então, pega um ponto aqui de intersecção, X, e dois pontos vizinhos sobre esse loop que formou Y e Z. Então, X, Y e Z são pontos que eu vou escolher bem pertinho um do outro, né? Y e Z estão bem próximos do ponto X sobre esse loop. Qual que é a dinâmica deles? Ora, o ponto X, quando eu aplicar o meu mapa, ele vai se aproximar do ponto de equilíbrio, certo? É isso que ele faz. Então, daqui, ele vem para cá, se aproximou do ponto de equilíbrio, deu uma volta lá e se aproximou. O ponto Y, você vê, ele estava logo atrás dele, certo? Então, ele também se aproxima, mas fica um pouco para trás aqui. Agora, o que acontece com o ponto Z? O ponto Z está super para trás, certo? Então, ele deveria ficar aqui, por exemplo, certo? Ele está para trás dos dois. No entanto, como o Z está perto de X, por continuidade, T de Z tem que estar perto de T de X. O mapa é contínuo. Então, esse ponto, ou ele tem que estar aqui, porque ele tem que estar perto do X, mas como ele está muito para trás, ele também tem que estar aqui. E eu chego numa contradição, certo? Então, bem no limite, onde eles estão bem pertinho, eles teriam que estar aqui bem pertinho um do outro. Mas, ao mesmo tempo, o Z está super para trás aqui, ele vai demorar muito mais para chegar no ponto de equilíbrio e teria que vir para cá. Tá? Então, essas auto-intersecções criam uma contradição aqui dinâmica e elas não podem ocorrer. Tá? Não sei se deu para entender um pouco aqui o argumento, é um argumento de continuidade, né? Mas eu não vou elaborar muito mais para não confundir mais, acho que tem que explicar. Deu para entender. Deu para entender? Legal. Então, vamos imaginar agora que acontece uma intersecção entre as variedades.
WSW. Né? Então, veja só o seguinte, né? Se eu só chamar a atenção de um ponto aqui. Né? Esse cara aqui, vamos pensar, eu estou sempre fazendo esse paralelo entre fazer uma volta no mapa de Poincaré e fazer as S voltas, né? As 5 voltas aqui, que seria o T, Epsilon. Vamos olhar de novo para o P. Então, esse ponto aqui, o que acontece quando eu faço o mapa dele, né? No 2/5, né? Ele vem para cá, depois ele vem para cá, depois ele vem para cá, depois ele vem para cá, e aí que ele vem para cá, certo? Então, você vê que, como esse ponto passeia por essas curvas azuis todas essas intersecções azuis que eu estou vendo aqui na seção de Poincaré são da mesma superfície, né? Se eu propagar tudo isso aqui na seção de Poincaré, eu vou dar toda a volta, e na primeira volta eu vou bater aqui. Depois eu vou bater para frente, mas é tudo parte da mesma estrutura, né? Eu só estou contando as intersecções ou uma vez ou 5 vezes de uma vez só. É basicamente a mesma estrutura. Então, quando eu digo que, por exemplo, essa curva intersecta com essa, né, que eu estou desenhando aqui, é a intersecção da variedade estável e instável, aqui, certo? Desse ponto instável. Esses pontos, novamente, fazem parte da mesma órbita, né? Só estão furando a seção em diferentes locais, mas é a mesma órbita periódica instável de período 5. Muito bem. Então, suponha que aconteça uma intersecção no ponto H. Então, esse ponto H é chamado de ponto homoclínico. E eu vou ver o que acontece com a dinâmica desse ponto. Então, o que acontece? Vamos fazer de novo. Eu vou fazer uma simplificação agora na figura e depois eu vou voltar para a figura original. Então, lembra que isso aqui, né, isso que a gente está vendo, é aquela estrutura de pêndulo que a gente desenhava, né, na teoria de perturbação. E naquelas variáveis lá, θ barra, né, isso aqui será o ponto θ barra, né, igual a 0, aqui era o ponto θ barra igual a menos π, vamos fazer assim para ficar mais parecido com o pêndulo, menos π e π, que se fosse de fato um pêndulo, seria o mesmo ponto, né, o pêndulo de ponta cabeça. A gente identifica esse ponto com esse, identifica o ponto instável de um lado com o ponto estável do outro, porque, afinal de contas, é a mesma órbita periódica. Então, eu só vou fazer uma dobra aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, imagina que esse pêndulo que está aqui, eu vou grudar de fato... Opa, deixa eu voltar para trás aqui. Eu vou grudar de fato esse lado com esse, eu vou emendar isso aqui num círculo, né? Porque isso seria um ângulo, é o mesmo ponto dentro de um cilindro, é como se eu colocasse isso aqui num cilindro, né? E eu vou ter, então, um ponto estável e esse ponto instável que está aqui. Então, aqui está o ponto estável, eu dobrei as coisas, o ponto instável está aqui. Aqui é a variedade instável, aqui é a variedade estável e aqui é o cruzamento entre elas. Tá? Eu vou fazer a análise aqui e depois eu vou voltar para trás só para ficar mais fácil de desenhar assim. Então, imagina que eu tenho essa intersecção entre essas duas variedades nesse ponto H. Então, o que acontece com o ponto H? Ele está sobre a variedade estável. Então, ele tem que convergir o ponto de equilíbrio, certo? Então, ele vai permanecer, se eu fizer iterações do mapa, ele vai permanecer sobre a curva estável e vai tender ao ponto de equilíbrio. Ao mesmo tempo, ele está na variedade instável, certo? Ele está nas duas, está na intersecção. Então, se eu olhar o mapa para trás desse ponto, ele tem que ter vindo do ponto de equilíbrio e ele tem que sempre permanecer na variedade instável, ele não pode sair. Se ele está na estável e fica na estável, se ele está na instável e fica na instável, são invariantes. Então, olha só, esse ponto de equilíbrio, que é uma intersecção entre as duas, quando eu mapear ele pelo T-epsilon, ele tem que seguir essa sequência de pontos azuis se aproximando do ponto de equilíbrio. No entanto, esse ponto azul tem que ser também está sobre a variedade instável, certo? Porque ele está na instável e tem que permanecer sobre ela. Então, essa curva aqui
que intersectou aqui, ela também tem que passar por esse ponto. Né? Ele está sobre as duas, ele permanece sobre as duas, porque as duas são variedades invariantes pelo mapa. Então, não só ele permanece sobre a estável, como ele tem que permanecer sobre a instável. Isso implica que a variedade instável tem que ficar zigue-zagueando aqui para cruzar com o ponto mapeado. E eu tenho que tomar 2 cuidados aqui. Esse zigue-zague aqui da variedade instável tem que ser tal que ela não pode cruzar com ela mesma, certo? Então, ela não pode se auto-intersectar. Em segundo lugar, considera, por exemplo, essa região aqui, ó, que eu desenhei achuradinho, que é a região entre 2 intersecções sucessivas e essa bolinha que forma aqui. Esse ponto aqui vem para cá. Esse ponto aqui vem para cá. Essa curvinha é mapeada aqui. E eu tenho que ter preservação de áreas. Então, a área achurada aqui tem que ser igual à área achurada aqui, que tem que ser igual à área achurada aqui. Como esse ponto azul tende assintoticamente ao ponto de equilíbrio, deixa eu ver se eu consigo fazer mais uns desenhos aqui. A sequência de pontos vai ficando cada vez mais perto uma da outra. Só quando, depois de infinitas iterações, ele vai chegar no ponto de equilíbrio. Então, esse próximo alça aqui desse ponto vai ter que ser mais magrinha aqui e, portanto, mais comprida para manter a mesma área. E no próximo passo, ela vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui é mais magrinho, ela fica ainda mais comprida para manter a área constante. Da próxima vez, ela vai entrar mais ainda aqui, mas ela não pode cruzar com ela mesma. Então, da próxima vez, ela vai entrar aqui fininha, vai fazer uma coisa assim, ó. Daí, essas estruturas vão fazendo uma coisa super maluca aqui dentro. Então, aquilo que está desenhado aqui do lado é um cálculo real para aquele mapa de Meyer que tem lá na lista de exercício. Aqui está o ponto de equilíbrio instável, o ponto estável está aqui no meio, e eu fiz um cálculo numérico dessas 2 variedades, uma representada em azul e outra em vermelho. E você vê, né, que, de fato, ó, azul começa a ficar cada vez mais emaranhada, mais complicada nessa figura. Ela não pode se intersectar, ela tem que manter áreas, né? Então fica essa estrutura doida aqui, que é chamada de emaranhado homoclínico. Então, as consequências de um cruzamento é que eu tenho que ter infinitos cruzamentos, porque se esse ponto está nas 2 variedades, ele tem que continuar sobre as 2. E isso leva, então, a essa doideira, né, que é essa estrutura, então, que o Poincaré não ousou desenhar e que é o que vai levar, então, à existência do movimento caótico. Já dá para ver que o movimento é bem complicado nessa região, mas agora eu vou fazer o último passo para mostrar por que isso, de fato, leva à dinâmica caótica. Deixa eu só, antes de abrir para vocês, o resultado aqui, voltando, né, na coisa mais global, né? Então, é isso, né? Você tem, é difícil até de entender o que eu desenhei aqui, mas então você pega aqui, né? Essa variedade, ela começa a oscilar e ela cruza com a variedade azul, que começa a oscilar para cá. Tá? Isso vai acontecendo em todos os pontos, porque um é a imagem da outra, né? sobre o mapa de Poincaré. Então, essa é a estrutura chamada de emaranhado homoclínico, que é o zigue-zague das variedades estável e instável nas vizinhanças dos pontos de equilíbrio. Deu para pegar a ideia ou ficou complicado? Acho que os 2, professor. Eu sei que é bastante informação, né? Mas então, a ideia toda, deixa eu só repassar rapidamente, né? Primeiro, a existência de pontos estáveis alternados com os instáveis. Os pontos instáveis, pela preservação de área, eles têm que necessariamente ter essas curvas, né? Que são as variedades estável e instável.
né, que são direções, né, se a gente pegar o ponto de equilíbrio e calcular o jacobiano do mapa na vizinhança do equilíbrio, até os autovetores do jacobiano vão ser as tangentes a essas curvas, né, que é o que a gente calcula em primeira ordem. Então, mas essas curvas existem, então são os conjuntos dos pontos que tendem ao ponto de equilíbrio para trás no tempo ou para frente no tempo. E essas curvas, elas, genericamente, elas não são suaves, né? Quer dizer, no pêndulo, ou seja, quando a gente tem o problema do pêndulo, o pêndulo simples, você tem aqui um espaço de fase onde essas curvas, a variedade estável é a mesma variedade da variedade instável, né? É a mesma curva. Essa que chega aqui é a mesma que se afasta do lado de lá. Elas não se cruzam, elas se encontram continuamente. É como se essa curva aqui juntasse suavemente com essa daqui, e aí teria um pêndulo bonitinho. Mas isso não acontece. Genericamente, isso eu não estou mostrando, mas genericamente essas curvas vão se cruzar, em vez de se juntar suavemente. E uma vez que elas se cruzam, então vamos olhar direto aqui. Então, uma vez que eu tenho um cruzamento, né, vamos identificar aqui um cruzamento, né, vou pegar essa vermelha aqui, né, por exemplo, aqui eu tenho um cruzamento. Eu tenho a curva vermelha cruzando com a curva azul, certo? Então, uma vez que eu tenho um cruzamento, eu tenho um ponto que está simultaneamente na curva que se aproxima e na curva que se afasta do ponto de equilíbrio. Então, a dinâmica desse ponto tem que necessariamente estar num novo cruzamento, porque ele tem que continuar se aproximando do ponto de equilíbrio instável e continuar se afastando do outro ponto de equilíbrio, porque ele já está na variedade instável e na estável. Então, um cruzamento implica infinitos cruzamentos, e o jeito de cruzar, como que é? É uma das variedades começar a fazer um zigue-zague, tá? Porque ela tem que cruzar de novo, né? Então, aqui é mais fácil ver. Então, esse ponto, essa sequência azulzinha aqui é fácil de ver, porque ela está se aproximando do ponto de equilíbrio. Mas ela está na outra curva, que se afasta, e ela tem que permanecer na curva que se afasta, tá? Porque esse ponto veio assintoticamente daqui. Então, o mapa dele, que veio desse, também veio daqui. Então, ele tem que continuar na curva. Então, essa curva, ela tem que cruzar aqui de novo, e tem que cruzar aqui de novo. E ela tem que ficar se cruzando várias vezes, sem se auto-intersectar e preservando áreas. Então, isso gera essa estrutura extremamente complexa que está aqui. Tá? E só para já dar uma dica de por que vai ter causa aqui, antes de a gente passar para o último sequência de figuras aqui. Imagina que você pega o ponto azul que eu estou desenhando, o ponto homoclínico, então que está tendendo ao ponto de equilíbrio instável conforme o tempo passa, e pega um ponto vizinho dele. Pega, por exemplo, esse ponto aqui, ó. Tá? Então, são pontos bem próximos e eu vou olhar a dinâmica deles. Então, o azul vem para cá, o verde vem para cá. O azul vem para cá, o verde vem para cá. Você vê que esse loop vai se esticando. Depois ele vem para cá, depois ele vem para cá. Então, você vê que enquanto o ponto azul está fazendo um trajeto, o ponto verde começa a se desviar incrivelmente dele. Então, duas condições iniciais muito próximas acabam tendo dinâmicas muito diferentes. E isso é a assinatura do movimento caótico. Você tem sensibilidade a condições iniciais. Então, pontos inicialmente muito próximos. Por exemplo, se isso aqui representar dados sobre a previsão do tempo. Então, você tem aqui o tempo hoje, e você quer prever o tempo daqui 5 dias, 5 iterações desse mapa. Você não tem certeza, você tem um erro na sua medida do tempo hoje. Você não sabe se o tempo hoje é esse ou é esse. Você tem erros de medida, você tem uma série de problemas. Então, você fala, olha, o meu erro é desse tamanho, o meu tempo hoje é qualquer lugar entre essa sequência. Então, depois de um dia, a sua previsão está razoável. Depois de 2 dias, ela já começa a ficar ruim. Você pode estar aqui ou estar aqui. Depois de 5 dias, o seu erro é enorme. Então, você tem essa sensibilidade exponencial de condições iniciais, que é a marca, então, de
caos determinístico. Tudo é determinístico, mas o sistema é imprevisível, porque qualquer erro cresce exponencialmente rápido pela dinâmica. Então, vamos lá, deixa eu tentar, então, falar a última coisa, o último item aqui, que é realmente caos. Então, nós vamos fazer uma outra dinâmica aqui em cima de tudo isso que a gente já fez, é chamado mapa da ferradura de Ismay. Ismay é um matemático americano e morreu alguns anos atrás. Ele vinha muito no Rio de Janeiro, no IMPA, e eu cheguei a assistir um seminário dele muito tempo atrás. E ele que teve essa ideia de compor o que a gente chama de mapa da ferradura, aquela forma aqui do mapa. Então, a ideia é a seguinte, deixa eu ver, são acho que 3, 4 figuras aqui e a gente tenta fechar isso. Então, está aqui novamente o meu emaranhado homoclínico. Eu tenho uma das curvas aqui, curva azul, por exemplo, é a curva estável, a variedade estável, e a curva vermelha, que faz tudo isso aqui, é a variedade instável que está fugindo do ponto de equilíbrio. Aqui é um cruzamento entre as duas, que é o ponto homoclínico. Aqui dentro está o ponto de equilíbrio estável, eu tenho aquelas ilhas, e eu quero olhar a dinâmica, então, na vizinhança do ponto instável. Tá? O meu ponto instável está aqui, eu quero olhar a dinâmica nessa vizinhança. Então, muito bem. Então, pego em vez de propagar um ponto só, eu vou pegar uma região, esse quadradinho amarelo, e vou propagar todos os pontos dessa região com a dinâmica. Então, sob a variedade instável, o que acontece? Eu vou, deixa eu ver, é a vermelha. Então, se eu propago esses caras para frente no tempo, o que acontece? Eles vão fugir aqui pela variedade instável, eles vão se afastar, certo? Então, os pontos que estão aqui vão tender a vir para cá, esses vão vir para cá, mas vai ter uma tendência dos pontos amarelinhos, né, nessa direção, se aproximarem do ponto fixo. Então, esse quadrado vai comprimir na direção estável e vai esticar na direção instável. Certo? Então, se afasta numa direção, comprime na outra, sempre mantendo a área constante. Então, depois de um certo número de aplicações do mapa, então esse quadradinho, né, vou fazer aqui embaixo, aqui, né, vou pegar uma cor melhor aqui. Então, eu tenho um quadradinho aqui original, eu aplico o meu mapa T-epsilon, então ele faz uma coisa assim, ele estica numa direção, comprime na outra. Aplico de novo, ele comprime mais ainda, estica mais ainda e vai fazendo isso. Então, suponha que eu faço isso um certo número de vezes, até que esse quadradinho estique tanto que ele chegue lá no ponto homoclínico. Então, ele vai comprimindo numa direção, vai esticando na outra, e ele passa ali pelo ponto homoclínico. Agora eu pego esse mesmo quadradinho e mapeio para trás no tempo. Então, quando eu mapeio para trás, ele faz a dinâmica inversa, certo? Ele vai agora sair daqui e ele vai esticar e contrair na outra direção, né? E fazendo um mapa para trás, até o ponto que ele se estica tanto que passa também pelo ponto homoclínico. E agora eu vou abstrair esse negócio todo assim, ó. Eu vou olhar para a faixa azul, tá? A faixa azul é aquele quadradinho amarelo lá atrás no tempo. E eu vou esticar ele aqui, ó, só para ficar mais fácil de ilustrar, colocar ele aqui. Tá? E eu vou pegar esses pontos, andar para frente no tempo, aí ele vem, volta para o quadrado amarelo, continua andando e ele vem para a região laranja. Tá? Então, em vez de eu começar com o quadrado amarelo e ir para trás e para frente, eu já começo no azul e vou para frente um tempão. Então, ele vai, passa pelo amarelo, estica no vermelho e faz isso aqui. Então, qual que é a coisa líquida que aparece? Olha, eu tinha uma região azul, essa região azul caiu na região vermelha que intersecta com ela em duas regiões, aqui e aqui. Certo? Então, eu vou abstrair essa coisa toda fininha, uma coisa mais fácil de desenhar, que é, então, a região A. Depois de um tempão, ela vai e cai na região laranja, na região vermelha, que a propriedade importante é que se intersecta com ela duas vezes, no ponto instável e no ponto homoclínico.
certo? Esse é o tipo de coisa que está acontecendo devido a esse achatamento, né, das variedades perto do ponto de equilíbrio instável. Muito bem, e agora eu vou olhar a seguinte coisa. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, aqui eu estou ampliando um pouco esse azul, ficou estreitinho aqui, eu estou fazendo ele maior, mas é a mesma coisa, é o quadrado azul. Tá? Então, ele estica, comprime, dobra e intersecta com ele mesmo, depois de alguns passos de tempo. Tudo aqui devia conservar a área, né? A área do quadrado azul devia ser igual à área da parte vermelha, no desenho não está muito bom, mas a gente imagina que está tendo conservação de área aqui. A outra coisa que eu quero mostrar para vocês é a seguinte: imagina agora que eu olho, em vez de olhar para todo o quadrado amarelo, enquanto eu faço esse processo, eu quero acompanhar o que acontece com essas duas pequenas faixas vermelhas que estão dentro do quadrado amarelo. Então, o que acontece? Conforme o quadrado amarelo tende à faixa azul, essas faixinhas vão ficando fininhas aqui, né? Vai ficando uma faixinha aqui e uma faixinha aqui. Então, elas estão aqui, ó. Elas estão representadas por essas coisas mais escuras aqui dentro. Tá? Então, isso aqui, ó, é o quadrado azul todo, essa parte toda, e essas subfaixinhas aqui que foram espremidas, elas são desenhadas aqui dentro no quadrado azul. A minha pergunta para vocês é a seguinte: para onde essas faixinhas azuis vão, aonde elas vão parar quando eu trouxer o azul para o vermelho? Né? Então, esse cara azul aqui, né, ele estica e volta para cá. Então, se eu acompanhar toda a dinâmica do quadrado, eu sei que ela vai parar nessa estrutura, mas o que eu quero fazer é acompanhar as faixinhas vermelhas que estão lá. Então, olha só, essas faixinhas vermelhas, quando elas vão do amarelo para o vermelho, elas vão ficando bem magrinhas, certo? E vão ficando mais largas aqui, né? Elas esticam na direção e comprimem na outra. Então, essa faixinha vermelha aqui, depois de um tempo, ela vai ocupar essa região toda aqui, ó. E a outra, essa região. Ela esticou de um lado, comprimiu do outro. Então, por exemplo, elas vão vir para cá, ó. Essa parte aqui e essa parte aqui. Tá? Então, coisas que estavam no quadrado azul na horizontal, conforme eu faço essa dinâmica toda, elas voltam para dentro da região azul, elas se intersectam na vertical. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso, não sei se ficou muito claro esse negócio. Eu vou explicar de novo aqui, que eu acho que fica mais fácil. Então, o que é importante nessa dinâmica aqui que eu quero extrair para falar de movimento caótico? O importante é o seguinte: uma área azul, que está aqui, ela encolhe nessa direção, certo? Ela vai encolher, vai virar o quadrado amarelo, vai esticar na outra, e essa região esticada se sobrepõe parcialmente com a região inicial. Tá? Essa é a coisa fundamental dessa dinâmica. Então, vamos imaginar o seguinte: vamos fazer uma idealização desse processo. Eu tenho aqui, ó, a minha região azul, eu estico essa região, então a massa de um lado estica do outro. Então, isso aqui é essa região azul sendo amassada nessa direção, até chegar no amarelo, amassa mais, estica mais até chegar na vermelha. Tá? Então, todo esse processo de amassar e esticar é esse aqui, do quadrado, desse quadrado aqui, indo para esse retângulo aqui, bem fininho e esticadão. Tá? Aí o que acontece? Esse cara é dobrado, tá, na forma de uma ferradura, e essa ferradura é colocada em cima da região original. Tá? Esse é o mapa. Tá? Esse é o mapa que acontece aqui. Do azul para uma região que é dobrada na forma de U, que intersecta com ele mesmo. Eu só estou fazendo a região azul mais quadrada para facilitar essa dinâmica.
Tá? Então, imagine que você tem essa dinâmica acontecendo ali na vizinhança do ponto de equilíbrio instável. Então, está aqui. Ó. Vamos ver duas coisas importantes. Então, primeiro, toda essa região do quadrado, ela é mapeada em toda essa região da ferradura. Tá? Então, estica, dobra e vem para cá. Vamos olhar, então, o que acontece com essa região, deixa eu ver aqui, amarela. Tá vendo que eu pintei de amarelo aqui uma regiãozinha? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Então, um ponto importante, né? Dessa região toda aqui, há várias partes dela. Então, por exemplo, esse pedaço aqui, ele está aqui, esse pedaço do meio está aqui, esse pedaço está aqui. Né? Vamos dar uns nomes aqui, só para a gente acompanhar melhor. Vou chamar aqui de A, B e C, do quadrado original. A veio para cá, B veio para cá, C veio para cá. Quando eu dobrei, A ficou aqui, B ficou aqui, C ficou aqui. Quando eu encaixo aqui em cima, a região A é essa região da ponta aqui fora, a região C é essa daqui, a região B é essa daqui. Certo? Vamos chamar de A', B', C'. As regiões A foi para A', B foi para B', C foi para C'. Então, você vê vários dos pontos, né, que estavam sobre esse quadrado, depois da gente fazer esse processo todo, eles caíram fora do quadrado, eles vieram para cá. Essas regiões que sobraram entre A e B e entre B e C foram as regiões que, de fato, voltaram para dentro do quadrado pela interação dessas órbitas, dessas trajetórias. Tá? Então, olha só, vamos olhar para essa região aqui, ó. Essa região amarela que voltou aqui. Eu estou chamando ela de 0, 3 linhas. Aonde ela estava? Ela estava aqui, né? Entre A e B, 0, 2 linhas. Que estava aqui, entre A e B, 0 linha, que estava, então, entre A e B, essa daqui. Então, a faixa amarela, 0, foi levada pela dinâmica na faixa horizontal, 0, 3 linhas. Mesma coisa para essa faixa verde. A faixa verde, 1, pela dinâmica, ela é levada na faixa horizontal, 1, 3 linha. Tá? Então, eu sei que isso é meio complicado de entender, mas vamos focar só nessa dinâmica bem abstrata, né? O quadrado sendo esticado, dobrado e colocado de volta. E eu tenho essa pergunta: quantos dos pontos do quadrado vão retornar ao quadrado depois desse processo? Ora, só os pontos que estavam aqui em 0 e em 1 que vão voltar. As regiões A, B e C vão cair fora. E como que eles vão voltar? Faixa vertical 0 vai para a faixa horizontal aqui, faixa vertical 1 volta para essa faixa aqui. Dá para enxergar essa dinâmica? Então, professor, mas você não escolheu essas faixas arbitrariamente? Assim? Então, não é por construção que isso aconteceu? Óbvio que não tenho certeza do que eu estou falando. Então, a construção é a construção do mapa, né? Então, eu estou supondo que, né, como eu olhei aqui, essa dinâmica tem essa estrutura de pegar uma faixa e levar, depois de vários passos, a outra faixa que intersecta com ela em 2 pontos. Então, eu estou idealizando isso com essa dinâmica aqui. Ó. Eu tenho uma região, que é a região inicial. Essa região vai ser levada de tal maneira a intersectar com ela em 2 regiões. E essas 2 regiões não são o total. Veja que o que intersecta, na verdade, é uma parte pequena só. Fica um tantão para fora. Então, você vê a faixa azul, ela é mapeada na vermelha, e uma parte intersecta, outra parte cai fora. Não, tá certo, professor. Aí já dava para ter feito essa pergunta, né?
Mas aqui é confuso, né? Porque é um monte de processo aqui, né? Mas essa dinâmica está acontecendo lá e eu estou idealizando ela bastante aqui. Mas o interessante de fazer isso é que é o seguinte, você percebe que da região original, só 2 sub-regiões retornam. E isso está acontecendo aqui, né? Da região original azul, se a gente olhar, só 2 pequenas regiões vão chegar na vermelha aqui, ó, e vão, portanto, retornar para próximo de onde elas estavam originalmente. Todo o resto vai cair fora. Então, eu estou tentando olhar o que dessa região inicial retorna para próximo dela mesma pela ação dessa dinâmica toda. E eu chego a essa conclusão, ó, tem 2 sub-regiões apenas, desconexas, que voltam. Essa amarelinha vertical volta aqui, essa verdinha vertical volta aqui. Todo o resto, o que estava em A, B e C, caiu fora. Tá, vai para outro lugar. Não volta para o quadrado original. E agora eu quero fazer a próxima. Fala. Desculpa você. E aquele quadradinho, porque tem uma interseção entre as regiões amarelas, né? A 0 e a 0,3 linhas, né? Tem. Será que são pontos que foram e voltaram no mesmo? Exato. Então, essa é a próxima pergunta. Imagina o seguinte, eu fiz essa pergunta primeiro, né? Quais pontos do quadrado original vão voltar para ele mesmo depois de uma iteração desse processo? A resposta é a seguinte, ó, esses pontos aqui vão voltar para o quadrado original e vão voltar nessas regiões, depois de uma iteração desse processo. Agora, minha segunda pergunta é a seguinte, quanto dos pontos do quadrado original vão voltar sobre ele mesmo depois de 2 voltas desse mapa? Então, olha só, esses pontos, para voltar, ele tem que estar nas faixas, 0 ou 1 verticais. Se está nas faixas, vamos olhar para a faixa amarela. A faixa amarela voltou, voltou para cá. Professor, diga. Só para ver se eu tô no caminho certo aqui do entendimento. É aí que está acontecendo a duplicação de períodos do... Não, não é. Aqui eu só estou tentando olhar como que é a dinâmica, né, de trajetórias na região em volta do ponto de equilíbrio. Então, estou pegando algumas condições iniciais, né, representada por essa barra quadrada amarelinho, que propaga para um lado, propaga para o outro, mas você vê que são todas condições iniciais próximas do ponto de equilíbrio instável. Eu estou querendo saber o que eles vão fazer, qual é o comportamento dessas trajetórias. Então, o que acontece é que é muito mais fácil olhar para uma região do que trajetória a trajetória. Então, eu pego uma região amarelinha, propago para trás, ela vem para cá, propago para frente, ela vem para cá. Aí eu falo o seguinte, em vez de pegar o amarelinho e ir para trás e para frente, eu já vou partir dessa região azul, propagar para frente, ela vem para cá, continuo propagando, ela vem para cá. Então, eu estou já olhando uma dinâmica de muitos passos de tempo, né? Quer dizer, T-epsilon é o mapa de Poincaré já S vezes. Agora eu estou fazendo ainda mais vezes isso para que esse quadrado consiga se esticar até passar pelo ponto homoclínico. E se desculpa, a minha dúvida é a seguinte, ali elas se cruzaram, cada uma se cruzou uma vez e elas se cruzaram entre si, mas daí se a gente propaga mais, o que acontece? Isso, então, isso que a gente vai ver. Quer dizer, se a gente continuar propagando, por exemplo, a região vermelhinha, o que vai acontecer? Ela vai continuar esticando. No próximo passo, ela vai vir até aqui, ó, por exemplo. Vai ficar mais fininha, vai vir mais para trás, mais para frente. Então, ela vai se esticando, vai se enrolando em torno das variedades, porque ela é comprimida, né, na direção da variedade estável e esticada na direção da variedade instável. Tem sempre esse processo de comprimir de um lado e esticar de outro.
Então, por isso que ele está fazendo. Vamos supor primeiro que, como tem um ponto homoclínico, vamos supor que tem um ponto de cruzamento homoclínico. Então, se esse ponto existir, de um lado, essa curva vai se achatar nessa direção, e se eu for para trás no tempo, ela vai se achatar na outra direção, e elas vão se cruzar, porque elas se encolhem, né, em torno da variedade, e as variedades se cruzam, então as regiões vão se cruzar. E a ideia toda do Smail é o seguinte: se acontecer isso que está descrito aqui, então isso aqui é chamado de mapa da ferradura, isso implica em movimento caótico. Professor, é só uma coisa, se a gente tivesse ali com a região verde ali, ela está abrindo, né? Na imagem à esquerda ali. Aí vai ter um pedaço que em um momento vai estar dentro da região amarela, um pedaço da região amarela. Isso, ela vai cair inteirinha dentro da região amarela, né? Ela veio da amarela, então ela vai cair inteirinha dentro da amarela. Não, é que eu estou viajando pro... tá. Tudo a mesma, são os mesmos conjuntos de condições iniciais. Eu Tá, parei para trás e parei para frente. É que o que acontece é que ali em uma das direções o amarelo estica e o outro ele comprime. Isso. Então o ponto é que quando eu tivesse... agora eu entendi, professor. Quando você falou isso aí, agora eu peguei, não preciso mais perguntar, não. Obrigado. No caso, eu estou indo para trás no tempo, né? Então ela faz Sim. a coisa ao contrário. Então, essa é a ideia. Não, beleza. Tá. Você vai para trás, pega o quadradinho, vai para trás e pega o quadradinho e vai para frente. Agora eu vou direto daqui para cá. Eu saio do azul, vou direto, então eu propago N mais K vezes, né? Então, do menos N eu propago N, cai no amarelo, propago mais K, cai no vermelho, então já estou indo direto do azul para o vermelho. Professor. Diga. Foi até engraçado, porque caiu minha internet na hora que o senhor falou. Já a segunda pergunta é... Tá bom, vamos lá então. Mais nada. Então, vamos lá. Então, isso aqui eu estou acabando já. Parece que é muita coisa, mas já tá terminando aqui. Então, vamos supor que essa coisa aconteça. Existe essa dinâmica de ferradura perto do ponto de equilíbrio instável. Então, a primeira pergunta foi o seguinte: desse conjunto de condições iniciais aqui, ao fazer esse processo de estique, dobra e volta, quantos pontos, onde é que estão os pontos que retornam ao quadrado? E a resposta são esses aqui. Ó. Essa região amarela, ela vai vir daqui para cá e para cá, volta para o quadrado, e a região verde vai vir daqui para cá e para cá, volta ao quadrado. Então, faixas verticais retornam ao quadrado nas faixas horizontais. Agora, a segunda pergunta é: quais são os pontos do quadrado que retornam ao quadrado depois de duas iterações desse processo? Então, a resposta é a seguinte: esse conjunto aqui, ele depois de um passo, volta nesse. Agora, vamos fixar nesse conjunto aqui que voltou uma vez. Quantos desses pontos vão voltar de novo? Ora, só quem tiver sobre as faixas verticais, que é a faixa vertical que volta. Todo mundo que está fora voltou, mas como esses caras aqui estão na região B, vão cair fora no próximo passo. Só quem está aqui vai voltar na próxima iteração. E só quem está aqui também vai voltar. Ele tem que ter voltado e tem que ter caído na região que retorna. Interessante. E o da esquerda vai cair na amarela de novo. Já o da direita vai pular para a faixa de cima. Então, ele cai na região verde. Exatamente. Isso. Esse cara aqui vai cair numa subfaixinha aqui. Esse cara aqui vai cair numa outra subfaixinha aqui. Então, essa faixa amarela vai quebrar em duas subfaixas, e essas duas subfaixas é que retornam duas vezes. E mesma coisa para verde. E aí quem retorna 3 vezes e quem retorna 4 vezes? Não são subfaixas desse movimento. Então, você pode fazer a pergunta que é a seguinte, aqui está a coisa, acho que é a minha última figura quase. Você pode perguntar o seguinte: desses pontos da região azul, qual é o conjunto que sempre volta para a região azul e
você pode emendar essa pergunta no seguinte sentido: quais são os pontos dessa região azul que sempre ficam na região azul no passado e no futuro? Sempre vieram da região azul e sempre continuam na região azul. Então, você pode, eu não vou entrar em tanto detalhe, mas você pode mostrar assim, os pontos que, então você vê que ficam uma vez só, para frente no tempo, são essas faixas aqui. Se você fizer a pergunta inversa, quais são os pontos que já estavam no quadrado na interação passada, vão ser os caras horizontais. Então, quem estava a uma interação atrás e permanece uma para frente, é a intersecção das duas, que são esses 4 quadrados aqui. Aí você pergunta, quem já estava 2 passos para trás e vai permanecer 2 passos para frente? São esses subquadradinhos marrons que estão desenhados aqui. Quem está 3 para trás e fica 3 para frente? São esses subquadradinhos pretos desenhados dentro dos marrons. E assim por diante. Então, veja só ao que isso... Ops, como é que eu volto para trás aqui agora? Aqui. Então, isso leva à seguinte situação. Se eu pegar aqui um ponto dessa região marrom, um ponto dessa região marrom, fora da região preta, eu sei que esses pontos permanecem 3 iterações para frente e para trás desse mapa. Agora, dentro da região pretinha, não sei se dá para ver, deixa eu ampliar de novo. Eu posso agora escolher um ponto aqui, na região preta, mas não só da região preta, da sub-região da preta, da sub-sub-sub-região, de tal forma que esse ponto que eu escolhi volta para o quadrado 247 vezes para frente e para trás. É só eu ajustar ele dentro dessas regiões cada vez menores. Então, você vê que essa estrutura de pontos que retornam ao quadrado forma um fractal. Os pontos que retornam infinitamente, você tem que repetir esse processo infinitas vezes, para dentro desses subquadradinhos. E pequenas diferenças, então, em condições iniciais, no espaço de fase, pode te dar uma trajetória que faz 3 voltas ali perto do ponto instável, ou faz isso 247 vezes. Então, você tem uma grande sensibilidade a condições iniciais gerada por esse fractal que aparece no espaço de fase devido àquela estrutura homoclínica que apareceu. Tá? Então, é essa sensibilidade a condições iniciais ligada a um fractal que está embutido ali nessa estrutura que leva, então, ao movimento caótico. O movimento caótico é isso, é sensibilidade a condições iniciais. Pequenas diferenças levam a grandes diferenças no futuro na estrutura dessa trajetória. Tá? Então, é isso que é por isso que está acontecendo o caos na vizinhança do ponto homoclínico. Então, a existência de um cruzamento homoclínico leva à existência de um mapa da ferradura, dessa estrutura que eu mostrei, e essa estrutura leva à existência de um fractal que está ligado, então, à sensibilidade de condições iniciais, que é a mesma coisa que caos. Então, é por isso que a gente vê essas coisas aqui. Então, aqui, por exemplo, se você pegar 2 trajetórias nessa região caótica, muito próximas uma da outra, você vê que essas trajetórias vão acompanhar, os pontos vão acompanhar, Então, você começa, por exemplo, deixa eu pegar uma cor que ressalta aqui, vamos pegar preto. Você pega uma condição inicial aqui e uma condição inicial aqui. Então, você faz um mapa dessas condições iniciais. Então, essa daqui vem para cá, essa outra vem para cá. Depois, essa vem para cá, essa vem para cá. Depois, essa vem para cá, a outra já está aqui e uma já não tem mais nada a ver com a outra. Elas estão fazendo coisas muito diferentes, embora elas tenham começado muito próximas uma da outra. Tá? Então, isso tudo acontece aqui na vizinhança do ponto de equilíbrio instável, tá? Que está preso aqui no ponto instável do pêndulo aqui na ilha. E isso vale nos outros pêndulos também. Então, aqui, deixa eu só um pouquinho ampliar aqui, aqui nessa sequência de ilhas, opa, ampliou demais.
Aqui também tem um ponto instável, né? Entre essas duas ilhas tem um ponto instável e vai ter aqui uma pequena região caótica gerada por esse ponto de equilíbrio e assim sucessivamente. Então, em cada ilha dessas que a gente gera, você tem, ao mesmo tempo, então, deixa eu reduzir aqui, né, uma ilha de movimento regular, né, que são esses caras aqui, mas nessas intersecções tem um ponto instável. Se você ampliar ali, vai ter uma pequena região de movimento caótico produzida por esse emaranhado homoclínico que aparece devido a esses pontos instáveis. Certo? São os pontos de equilíbrio instável que geram esse comportamento caótico. Isso, exatamente. Se a gente voltar lá para cima, que a história ficou comprida, né? Mas se a gente voltar lá para cima, né? Tudo começa aqui, né? O toro racional quebrando nessas estruturas e a gente está olhando essa vizinhança do ponto instável. Então, tem essas variedades. Então, se a gente pegar aqui um pequeno retângulo, deixa eu pegar amarelo. Então, se eu desenhar aqui um pequeno... Amarelo fica um pequeno retângulo laranja aqui, né? E propagar essas órbitas. Então, se eu propagar isso aqui para frente, deixa eu fazer não sei se vou conseguir desenhar isso aqui. Esse cara vem para cá, esse cara vem para cá e elas se cruzam, né? Então, se eu propagar esse laranjinha para frente, em algum momento ele vai se contrair na direção azul, vai esticar na direção vermelha e ele vai fazer uma coisa assim. Então, o laranjinha vai chegar até o ponto homoclínico. E se eu propagar esse cara para trás no tempo, ele vai se esticar nessa direção, certo? E vai... Esse que é ruim de desenhar nessa figura aqui, né? Porque essa curva azul aqui é a mesma curva azul que está aqui em cima, né? Então, ela só está mostrada em instantes diferentes no mapa de Poincaré. Mas esse cara aqui vai se contrair nessa direção, né? Se eu olhar num instante anterior do mapa, ele vai passar por aqui e vai ter essa intersecção. Então, eu gero esse mapa da ferradura, que é mais fácil de desenhar quando a gente tem um sistema reduzido desse tipo aqui, né? Você estica do lado, comprime do outro, elas se intersectam. Aqui é mais chato, porque eu teria que desenhar, talvez, a cada mapa de Poincaré para ver ela se propagando ao longo dessas várias estruturas aí. Então, mas é isso. A estrutura, o cruzamento leva a isso e tudo isso segue daí. Eu tinha entendido isso, sim, professor. Foi só mais uma forma de Tá. falar, né? Claro que o comportamento caótico ele acontece mais longe desses pontos de equilíbrio, né? Mas o ponto de equilíbrio instável é da onde parte a explicação, né? Isso, é a fonte caótica. Exatamente. Então, você ainda tem algum movimento regular aqui no meio, né? Então, tipicamente, você vai ter uma mistura de movimento regular próximo dos pontos estáveis, essa estrutura caótica perto dos pontos instáveis, e junto de tudo isso tem essa estrutura fractal do próprio mapa de Poincaré, né? Então, se a gente ampliar essa ilhazinha, a gente vai ver que ali dentro tem alguns toros ressonantes, vai ter umas ilhotinhas aqui no meio, né? Próximo dessas ilhas tem uns pontos instáveis, tem o caos ali perto e assim por diante. Então, é uma estrutura super rica que aparece, né? Naturalmente aí desse processo. E, professor, só recordando também, não tem essas ilhas no centro ali, né? A gente está fazendo essa análise para essa região externa, né? Por exemplo, a última figura que você... Isso. Vamos lá. Então, aqui... Então, isso aqui, se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar, sei lá, essa cadeia de ilhas que está aqui em cima, né? Então, aqui eu tinha um toro de ressonância 3, dentro das ilhas ainda tem um movimento regular, mas eu estou fazendo a análise toda nessa região em volta aqui, né, que engloba o ponto instável. Então, essa região está sanduichada ali pela ilha, ela não consegue entrar na ilha, porque ali tem movimento regular, e tem aqui em volta também tem alguns toros. Então, apesar do movimento ser caótico, ele pode estar confinado numa região de espaço de fase. Então, duas condições iniciais se separam exponencialmente, mas ambas ficam confinadas
nessa faixinha da região caótica. Aqui a região caótica é maior, né? Então você tem mais possibilidades. Tá certo. Certo? Então é isso, acho que fecha mais ou menos essa figura. Tem muita coisa interessante que dá para fazer, mas infelizmente eu não tenho tempo. Vocês vejam que aqui, né, aparece uma estrutura binária, né, de zeros e uns. Então dá para essas trajetórias que são, quando a gente faz esse fractal até o fim, a gente vai ter um conjunto de pontos que sempre permanecem no quadrado azul, né? Tanto no passado quanto no futuro, eles sempre ficam retornando para dentro do quadrado. As trajetórias desses pontos a gente pode mapear numa sequência de zeros e uns. Porque você vê uma trajetória que está nesse conjunto, ela fatalmente, se você olhar para ela hoje, ela fatalmente ou ela está nessa faixa ou ela está nessa faixa. Porque se ela não tiver, ela vai cair fora do quadrado, certo? Então, nesse instante, ou ela está aqui, ou ela está aqui. Então, ela ou é 0 ou é 1. Quando você faz um mapa dela, ela vai voltar para algum lugar que continua estando sobre as faixas. Ela não pode sair da faixa, porque se ela sair da faixa, ela cai fora. Então, você pode ter uma trajetória que é assim, ela é 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Quer dizer, ela saiu daqui, veio para, vou desenhar aqui em cima, saiu dessa faixa, veio para cá, voltou 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 para cá. Então, ela fica pipocando e você pode associar ela a uma sequência de zeros e uns. E se você propagar para trás, ela tem que estar ou na faixa horizontal 0 ou na faixa horizontal 1. Então, para trás acontece a mesma coisa. Então, dá para associar a essa trajetória infinita uma sequência que é assim, ó, a sua dinâmica para frente e a sua dinâmica para trás, de onde ela veio, de que faixa horizontal ela veio e para onde ela vai. E a dinâmica, dá para mostrar que a dinâmica abstrata que a gente fez aqui é simplesmente mudar a vírgula de lugar. Se você põe um ponto para frente, você tem a sequência do ponto propagado e assim por aí. Tem um monte de coisa que dá para fazer aqui. Então, você vê trajetórias desse conjunto podem ser associadas a jogo de moeda. Você joga cara ou coroa, para cada sequência de cara ou coroa tem uma trajetória desse conjunto. E daí dá para contar sequências que são periódicas, né? Você tem uma sequência que é assim, por exemplo, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Então, essa dinâmica, depois de 3 passos, cai nela mesma. Então, essa aqui é uma órbita periódica do conjunto do conjunto fractal aqui dessa hora. Então, tem um monte de coisa que dá para fazer, que dá para contar, que é bem interessante, mas aí já fica para uma outra ocasião. Certo? Então, é isso, gente. Isso aqui, então, fecha. Espero que vocês tenham gostado aí do curso. A aula de segunda-feira vai ser diferente. Eu vou voltar para trás, voltar a falar de Lagrangiana, só para falar um pouquinho só do limite do contínuo, que eu acho que é também legal. Acho que da próxima vez eu vou falar disso antes, jogar essa parte final do contínuo para trás para encaixar melhor no que a gente estava vendo. Mas é isso, então. Professor, você se incomoda de eu fazer uma pergunta rapidinha de um exercício, mas é só para confirmar uma coisa. Tudo bem. Alguém tem mais alguma pergunta aqui da aula? Só para... Professor, eu só quero fazer uma pergunta da próxima aula, rapidinho. Tá, essa parte de mecânica do contínuo que a gente vai ver seria mais aplicado à teoria de campos, né? Não mecânica do contínuo, propriamente dito. Isso, exatamente. Isso. Eu vou fazer uma coisa bem padrão, pegar uma cadeia de osciladores harmônicos, tomar o limite de infinitos osciladores, tomar o limite do contínuo. Tem umas coisas bacanas que dá para falar, mas eu acho que eu não vou ter tempo. Dá para falar sobre teoremas de conservação nessa visão. Tem eu vou talvez comentar só para... Vocês podem ler no livro se vocês quiserem. Em teoria de campos tem um teorema famoso que é o teorema de Noether, né, de conservação de correntes, e ele tem um análogo em mecânica clássica de partículas. Então, daria para falar um pouco sobre esses teoremas de conservação, mas acho que eu não vou ter tempo. Vamos ver quanto que eu consigo preparar. Mas é isso, é mais no sentido de campos.
Professor, Diga. eu tenho uma dúvida da aula que é... em um momento o senhor falou de caos determinístico. Uhum. Existe caos não determinístico? Existe, você pode somar nas suas equações de movimento um termo estocástico, né, como se fosse um ruído. E aí você vai ter um ruído no seu movimento que é não controlável, né? Algo desse tipo. Em equações diferenciais, você soma um ruído, por exemplo, numa simulação em computador, a cada passo de tempo você sorteia um número aleatório e soma ou subtrai alguma coisa do seu Q e do seu P. Então, você faz uma mudança que não é determinística, né, que é estocástica. E aí você vai ter uma oscilação, uma imprevisibilidade devido a essa estocasticidade incontrolável. Aqui não, aqui é tudo absolutamente determinístico. Dado uma condição inicial, você sabe a trajetória exatamente. O problema é que você tem uma sensibilidade muito grande na condição inicial. Então, qualquer erro que você tenha se propaga exponencialmente. Então, se você usar um cálculo numérico com 4 casas de precisão só, depois de um certo tempo, o seu erro que está ali na quinta casa vai ficar do tamanho do sistema e você vai perder totalmente o poder de previsão. Essa que é a ideia, mas é tudo determinístico. Tá, entendi. Então, está associado a um jeito que você constrói o sistema, né? Como que você vai modelar o sistema. Isso, exatamente. Exatamente. Tá, beleza. Obrigado. Legal. Eu vou parar de gravar, então, a gente já